Feito, estamos ao vivo. Bom dia, galera. Bom dia, Eduardo. Estamos aqui junto hoje com a galera da Sharp Spring, uma galera que é referência aí no mercado, não somente aqui no Brasil, mas fora do Brasil. Porra, cara, prazerzão poder estar batendo um papo com vocês hoje. Porra, sou fã e já acompanho o trabalho de vocês aí já faz uns bons anos. E para Clint, porra, é uma enorme satisfação aí poder tanto ter vocês como parceiros, como também poder estar batendo esse papo aqui hoje, cara. Legal, legal, André. Obrigado aí pelas palavras. Eu acho que a gente também é recíproco, né? Eu acho que a gente acompanha bastante o trabalho da Clint há alguns anos já. A Sharp Spring está há 4 anos aqui no Brasil. Foi uma iniciativa de trazer essa empresa para o Brasil. É uma plataforma americana de automação de marketing. E a ideia desse webinar é um pouquinho daquilo que a gente imagina para trabalhar o ecossistema aí no mercado de agências, de consultoria, que é, além de entregar tecnologia, ferramenta, a gente está bem próximo do mercado também entregando conteúdo, participando de consultoria com as agências. Então, um pouco desse conhecimento a gente vai estar tratando aqui hoje, para vocês conhecerem um pouquinho melhor aí o nosso trabalho, mas principalmente para ajudá-los também nesse mercado de inbound de automação. Eu sei que tem bastante conteúdo aí, né, que a gente pode pesquisar, tem muitos players fazendo, mas o nosso trabalho ele é um pouquinho diferente, porque ele é bem específico realmente no mercado de agências e consultores de marketing. Então, acho que vai agregar bastante aí também para o público, a audiência da Clint. Eu estou bem feliz aí em estar participando desse webinar com vocês também. Show de bola, cara. Bom, o Eduardo tem uma apresentação aí que ele vai seguir com a galera. Eduardo, tá contigo, cara. Pode tocar a ficha que tô ansioso aí para poder acompanhar aí a apresentação de vocês. Ah, legal. Não, perfeito, gente. Então, vamos lá. André, eu só queria me desse um ok aí, se estiver visualizando bem os meus slides. Sim, cara, aqui para mim tá 100%. Eu vou até fechar o meu vídeo aqui para poder acompanhar aqui toda a tua apresentação. Legal. Vai lá. Bom, gente, vamos lá. Então, para quem está assistindo agora, bom dia. Bom, então eu vou falar um pouquinho sobre automação de e-mail para inbound marketing. Como eu havia comentado com o André, é um assunto bem específico dentro da estratégia de inbound marketing, tratar a parte de automação. Eu vou recapitular um pouquinho alguns conceitos de forma bem breve, tá? Eu sei que esse assunto de inbound marketing a gente já está um pouquinho saturado aí no mercado, já tem bastante gente falando sobre. Eu vou só dar uma pincelada em alguns pontos para a gente ter essa ideia macro da estratégia e como a automação de marketing ela vai ser tratada dentro dessa estratégia de inbound. Então, eu preparei com bastante carinho a apresentação para vocês. Ele é um conteúdo que eu acredito que ele é um conteúdo também bem prático do dia a dia. Ele vai mostrar exemplos até e relatórios de como isso funciona dentro da própria Sharp Spring. Então, isso eu acho legal. A gente vai falar um pouquinho de automação inbound, como nós aplicamos aqui dentro da Sharp Spring também e como nós orientamos os nossos parceiros da Sharp Spring a usarem essas estratégias. Então, bem rapidamente, eu vou fazer essa apresentação aqui, imagino que durante 30 minutos. Então, agora aqui 11h07. Então, eu imagino que depois a gente vai passar aí para algumas perguntas, tá? Então, no chat, por favor, coloquem as dúvidas de vocês, vai ser um prazer em respondê-las. Então, eu vou fazer uma apresentação inicial e aí eu espero depois aí o feedback de vocês, tá? Para quem não me conhece, veio da audiência e da Clint, eu sou Eduardo Correia, um dos responsáveis por trazer a operação da Sharp Spring aqui para o Brasil, tá? Isso já faz aí 4 anos. Me especializei em inbound marketing, lead nurturing, estruturação de novos canais. Por todo esse trabalho que a gente vem fazendo aqui no Brasil, tá? A gente até ganhou uma premiação da Brad na categoria negócios por estar ajudando as agências aqui no Brasil a desenvolver negócios. Então, a gente não veio com o intuito de chegar no Brasil realmente apenas como ferramenta, mas uma empresa que oferecesse toda uma parte de consultoria, de sucesso ao cliente para as agências. Então, esse é o nosso intuito aqui no Brasil, tá? Quem quiser me seguir no Twitter, no LinkedIn, fique à vontade aí para a gente bater um papo também. Sobre a Sharp Spring, pessoal, para quem não conhece ainda, de forma bem rápida, ela é uma empresa americana, tá? A gente está em 26 países, começou um trabalho forte de country partners aqui na América Latina, na América do Sul.
A gente está atuando aqui no Brasil já há 4 anos, como eu comentei. Entre esses países são 1.700 agências parceiras, são mais de 7.000 empresas. E hoje a SharpSpring, além de entregar um produto aí global, ela é uma empresa também premiada pelos usuários no mercado americano com uma ferramenta de melhor usabilidade entre os usuários. Tá? Então, quem quiser conhecer um pouquinho melhor, tem o site aqui do Brasil também, para vocês conhecerem um pouquinho do nosso negócio. Depois, no final, se alguém quiser saber mais como a gente trabalha com as agências, tá? Ela é uma plataforma totalmente white label para agências e consultores, para customização. Então, ela tem uma pegada um pouco diferente dos outros players aí do mercado. Ela é focada em agências, né? Bom, vamos lá, pessoal. Entrando aqui no nosso conteúdo de hoje, primeiro, o que é automação de marketing, né? É difícil resumir, né, de forma sucinta aí a definição, mas se nós pegarmos todo esse funil que existe na parte tanto de marketing e vendas, a gente tem uma série de estratégias, de canais que existem para fazer uma estratégia de automação inbound marketing. Então, como nós trabalhamos, praticamos essa tecnologia, como usamos recursos, coletamos esses dados para automatizar processos, é o que é automação de marketing. Então, um exemplo bem prático, né? Hoje, quando uma pessoa acessa um site, se ele está sendo rastreado, todo esse rastreamento de visita de página, visitou a página X, a página Y, ele clicou em algum material, assistiu algum vídeo, tudo isso está sendo traqueado pelas ferramentas de automação e nós, como ferramenta de marketing ou como profissional de marketing, vamos analisar esses dados, esse rastreamento, para aprimorar a nossa estratégia de marketing e vendas. Então, a gente utiliza isso a nosso favor. Então, hoje, a gente tem toda essa tecnologia a nosso favor para poder melhorar as regras de comunicação, segmentar, enviar um conteúdo também mais assertivo para o público. Tá? Quais são os benefícios da automação de marketing? Então, hoje, são N benefícios, mas eu pontuei alguns bem importantes aqui. Primeiro, a gente pode entender quais são os canais de aquisição do cliente. Será que o lead que está vindo de um Google AdWords, ele, por exemplo, ele tem um custo mais alto de um lead vindo do LinkedIn Ads, por exemplo, e-mail marketing, busca orgânica, tráfego direto? Então, a automação hoje ela consegue também traquear esses canais e saber quais estão dando mais resultado, qual tem a melhor taxa de conversão. A ideia principal também é gerar mais leads qualificados para a equipe de marketing e vendas. Então, com todo o trabalho de nutrição que a gente faz com a automação de marketing, a gente consegue fazer com que as campanhas elas tenham uma melhor taxa de conversão. A gente pode se comunicar de forma escalável. Então, ao invés de se comunicar com disparos em massa, por exemplo, hoje a gente consegue automatizar as nossas ações com uma assertividade muito grande, com base no perfil da pessoa, na persona, no ticket médio da empresa, no número de colaboradores, e com base nisso enviar realmente uma comunicação bem assertiva e escalável. A gente aumenta bastante a taxa de conversão e consegue aumentar a produtividade de marketing e vendas, né? A gente tem hoje como automatizar desde uma gestão aí de agendamentos em mídias sociais, criar landing pages, conteúdo dinâmico. Então, eu vou passar um pouquinho por esses recursos também, ok? Vamos lá. Então, quais são os passos para uma automação de sucesso, né? Não existe, pessoal, nenhuma fórmula, tá, do que dá certo ou não. Existe uma série de indicadores aí, de fatores que vão influenciar no resultado positivo ou negativo das ações. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas antes de falar em automação específico de e-mail, é interessante a gente só retomar dentro da metodologia de inbound marketing, a gente tem alguns pilares, né, de atrair o lead, converter, fazer a parte de fechamento. Então, primeiro é importante o profissional que vai tratar uma estratégia de automação de marketing, ele primeiro analisar a estratégia de forma macro. Por quê? Eu falo muito com agências, né? Às vezes a agência ela começa a, por exemplo, fechar um pacote de conteúdo para o seu cliente já vendendo postagem, agendamento em mídias sociais. Só que ele não olha, às vezes, para o cliente que já tem uma base, já tem um banco de dados enriquecido, que ele pode fazer uma automação que vai dar um resultado mais a curto prazo que um trabalho de inbound.
Então, você conseguir entender cada uma dessas etapas é muito importante para oferecer o serviço e saber onde aplicar a automação, onde ela vai ter mais resultado dentro dessas etapas. Tá? Então, onde que eu vou priorizar o meu trabalho de automação de marketing? Então, para quem conhece a metodologia de inbound marketing, existem vários pilares. O importante é a gente analisar com calma todos eles. Entender também a audiência, principalmente através da buyer persona, dessas personas. A gente vê muitos sites de criação de persona. O importante aqui é a gente ser o menos genérico possível, tá? E mais a fundo e coletar mais dados possível para criar uma comunicação assertiva. Por quê? A gente tem a metodologia de inbound, então a gente vai capturar o lead, a gente vai fazer a parte de nutrição, vai ter todo o trabalho de fechamento. Só que a comunicação, tá, os conteúdos que você vai enviar para essas pessoas, para a sua base, ela é de extrema importância, ele precisa ser relevante. E ele só vai ser relevante se você tiver um entendimento muito grande de quem é o seu público. Tá? Quem é essa pessoa que eu quero conversar? Quais são as dores, os desejos? Que porte que é essa empresa? O que ela vivencia no dia a dia? Então, assim, esse trabalho é muito importante. Tá? A gente teve a sorte de ter chegado ao Brasil e quem fez a nossa consultoria de personas aqui no Brasil, de agências, foi o Cássio Politi. Tá? Até para quem quiser conhecer um pouco mais sobre o trabalho de personas, é um blog que eu recomendo, da Tracto. É a principal referência, eu acho, no Brasil nesse assunto. Ele nos ajudou a montar. E um dos trabalhos que a gente fez de persona, tá, para fazer os e-mails mais assertivos, foi fazer entrevista com os nossos clientes. Né? Pega 10 clientes em potencial ou clientes que não fecharam conosco, liga para eles. Então, tem todo um roteiro, um script para poder levantar mais informações para fazer realmente a sua persona de forma eficiente. Então, a gente entende o que é o inbound, define a persona, depois a gente tem que mapear toda a parte de jornada dessa pessoa, desde a parte de reconhecimento de necessidade, busca de informação, quando ela está avaliando as alternativas. Então, todas essas etapas, depois eu vou ter que criar um conteúdo, uma linha editorial para cada uma delas, né? Que eu vou falar um pouquinho, vou dar exemplo, são as trilhas de conteúdo. Então, isso também é importante para quem é um gerente de marketing ou quem vai trabalhar específico como especialista de inbound marketing, entender onde a empresa precisa focar primeiro. Poxa, eu preciso atrair mais público, mais audiência. Eu vou focar em conteúdos de topo de funil, de reconhecimento de necessidade. Ou, então, um cenário diferente. Eu já tenho uma base, uma audiência muito boa. Eu vou focar na parte de fundo de funil, né? Na avaliação das alternativas, na realização da compra. Então, eu vou trabalhar materiais e meios de automação mais voltados para essa etapa do funil. Então, é importante você mapear tudo isso também dentro aí da sua estratégia. Bom, gente, então eu recapitulei com vocês só alguns conceitos bem básicos ali do inbound, persona e jornada, porque isso é importante, tá? Para a gente chegar nessa etapa aqui, que é a parte das trilhas de automação, que é a pauta do nosso webinar de hoje. Então, dentro da automação de marketing, quando você levantou e tem um entendimento já do seu público, da sua linha editorial, você precisa verificar, ok, mas quais são as automações que eu preciso fazer para a minha empresa? Qual é o objetivo delas? Entre as principais aí é nutrir os leads para a equipe comercial. Tá? Então, hoje eu tenho uma empresa com produto complexo, então eu preciso fazer essa nutrição dos leads para quando eles conversem com a minha equipe comercial, eles já entendam sobre a minha empresa, a minha empresa tem uma autoridade sobre esse lead, então a taxa de conversão vai aumentar consequentemente. Então, esse é um dos principais motivos. A gente chama, né, o lead nurturing, toda a parte de nutrição do lead. Para quem trabalha em cursos, venda de cursos, por exemplo, é muito importante você, o infoproduto, né, trabalhar com autoridade. Então, você ter toda uma cadência de e-mails para você gerar valor sobre aquele seu curso, sobre aquele seu produto. A gente faz também estratégia de upselling, retenção de clientes. Tá? Isso é muito importante. Aqui na Sharp Spring a gente usa muito, tanto para retenção de clientes como para sucesso ao cliente, réguas de comunicação que ajudam os nossos parceiros
a entenderem mais sobre estratégias de inbound de automação. Então, ao invés de fazer isso de forma um a um, a gente também tem isso, claro, né, de conversar com os nossos parceiros, mas de alguma forma escalável também a gente consegue treinar os nossos parceiros, enviar conteúdo relevante para eles, para que eles possam verificar mais valor em relação à nossa parceria. Então, é bem importante também essa parte de retenção e sucesso ao cliente, tá? Então, defina os seus objetivos para que a gente comece aí a trabalhar as trilhas de conteúdo. Aqui é um exemplo, dentro da Sharp Spring, como a gente trabalha o nosso funil. Então, aqui nós temos a jornada das agências, nós temos desde a parte de consideração da solução, né? As pessoas que agendam demonstrações, as pessoas que estão em decisão de compra. Para cada uma dessas etapas do nosso funil, a gente tem uma trilha de conteúdo. Aqui, no caso, tem um exemplo de uma delas, que é de descoberta. Então, a gente envia um e-mail após a pessoa entrar nesse fluxo. Como é que ela entra nesse fluxo? Qual que é o gatilho? São os mais comuns. É a pessoa, às vezes, ter baixado um e-book ou participado de um webinar que tem uma pergunta que vai situar em qual etapa do funil aquela agência se encontra, por exemplo. Então, com base nisso, 3 dias depois, eu já envio um e-mail sobre um determinado assunto. Espera uma semana para enviar uma outra cadência, 5 dias, outra cadência. Então, a gente vai enviando e nutrindo o lead conforme nos campos que ele respondeu o nosso formulário, que eu vou mostrar depois para vocês. Então, é importante, quando você trabalha uma automação, uma estratégia, que vocês consigam já ter esse mapeamento inicial para quando rodar uma régua de automação, vocês já terem essas várias trilhas de conteúdo para estar impactando, tá? A jornada do lead de vocês. Então, a gente faz esse mapeamento. Aqui é um exemplo, tá? De e-mails de automação que a gente trabalha. Então, dentro da Sharp Spring hoje, a pessoa ela recebe conteúdos que são conteúdos educativos. Então, nesse primeiro exemplo aqui, tá? É um webinar, né? Como se tornar uma agência de automação inbound marketing. Então, entende a jornada de compra, como posicionar a sua agência, como ampliar os seus serviços, quem é o perfil de cliente ideal. Ou seja, quando a gente fez lá o mapeamento de buyer persona, a gente identificou que muito do nosso público ainda tinha dificuldade em entender, por exemplo, qual era o fit ideal de cliente para trabalhar a automação. Eles tinham dificuldade de posicionar a agência, como precificar os serviços. Então, com base nesse levantamento da persona, nas dores, dificuldades, a gente vai criando uma pauta, uma linha editorial e através dessa linha editorial a gente vai nutrindo os nossos leads ao decorrer das réguas de automação. Depois tem um outro exemplo aqui de e-mail também, tá? Que a gente fala um pouquinho mais sobre aumentar a produtividade da equipe, como melhorar a entrega dos serviços. Então, veja, a gente pega todo esse universo de consultoria de marketing, de agência, destrincha ele e vai colocando dentro da jornada. O legal aqui também mencionar é que a gente vai intercalando os tipos de conteúdo. Nesse primeiro e-mail, um webinar. Uma semana depois, ela recebe um blog post. Então, a gente vai analisando também qual é a taxa de conversão, quais são os tipos de conteúdo que vão desempenhando melhor. Se é um mega post, se é um webinar, é um infográfico, um e-book. Então, a gente vai testando os vários formatos e impactando os leads durante a jornada. Tá? Então, esses são 2 exemplos aqui de meios de automação. Então, outra pergunta também bem recorrente é qual seria, né, os recursos necessários para a automação de marketing. Então, na automação de marketing, para você criar essa régua de comunicação eficiente, esses conteúdos, a gente precisa ser muito assertivo enquanto a segmentação do público. E uma das formas hoje que as ferramentas de automação elas oferecem é o lead tracking, tá? Que é uma delas, que é o exemplo que eu dei lá no início. O Eduardo, quando ele acessa uma página, quando ele abre um e-mail, quando ele preenche um formulário, ele visita uma página, assiste um webinar, todos esses pontos de contato, eles vão me dar inteligência. Eu vou segmentar esse público em listas dinâmicas, né, que é um outro recurso importante. Então, quanto mais eu vou enriquecendo meu banco de dados com essas informações, mais eu consigo segmentar e enviar um conteúdo mais eficiente para o meu público.
Então, a gente consegue saber se o Eduardo, ele já aqui, por exemplo, ele visualizou algum e-book, ele visualizou e assistiu algum webinar. Então, todas essas informações eu vou usar lá na frente. Tá? Então, esse é um ponto importante do lead tracking. Bom, lead score. Tá? Essa é uma forma de pontuação também que as ferramentas de automação utilizam para qualificar os seus leads. Então, dando 2 exemplos, né? Lead score com base em dados. Então, a pessoa que preenche um formulário, aí ela fornece o nome e e-mail, ela vai ganhar 30 pontos no seu score. Agora, quando ela já preenche o telefone, eu vou dar 20 pontos a mais, ela vai ganhar 50. Se ela preenche, por exemplo, o número de funcionários da empresa, se ela preenche o cargo, então são vários fatores que vão aumentando a pontuação. E outra forma de ter a pontuação, que é muito focado no lead tracking, que eu tinha mencionado, é com base em comportamento. Então, a pessoa visitar uma página do teu site, ela vai ganhar X pontos. Agora, se ela visitar 5 páginas, e dessas páginas, além de ser um blog post, também ser uma página de preços, dos planos do seu produto, você pode dar uma pontuação muito maior para aquela pessoa. Se ela, por exemplo, baixar um e-book já de fundo de funil, um material de comparativo entre a tua solução e de um concorrente, então são fatores que vão aumentando a pontuação. Então, você como profissional de automação inbound, vai criando essa escala para calibrar esse lead score. Por quê? A partir do momento que ele chegar a determinado ponto, por exemplo, 100 pontos, eu já posso colocar ele numa lista de um lead qualificado para uma abordagem comercial, para uma régua de comunicação de fundo de funil. Ok? Bom, uma coisa bem legal que eu queria apresentar para vocês é o conteúdo dinâmico. Tá? Isso são poucas ferramentas que oferecem ainda, mas eu acho que é uma tendência, tá? É essa segmentação do conteúdo. Então, na SharpSpring, a gente tem vários parceiros aí também que vêm tendo êxito com esse tipo de estratégia, que é o seguinte: imagina que você tem uma página ou um e-mail, o mesmo e-mail, a mesma landing page. Então, a pessoa acessa. A gente já fez um teste aqui na nossa conta, né? Até num outro webinar que a gente fez. Por exemplo, uma pessoa que acessa um curso, uma escola de idiomas, né? Então, ela vai preencher os dados, ela vai escolher o curso. Quando ela recebe um e-mail de automação, além de ter a variável do nome, eu tenho a variável do curso, o que acontece? Quando a pessoa vai acessar uma página, uma landing page, um material, você definiu a persona dentro da ferramenta e cada pessoa, com base naquilo que ela respondeu no formulário, ela vai visualizar uma página diferente. Mas não é uma URL diferente. Se trata da mesma URL, só que o conteúdo ele vai se adaptar, tanto a imagem, né, como o vídeo, o texto, ele se adapta com base na persona. Então, as taxas de conversão são muito altas. Tomando uma aguinha aqui. Então, pessoal, esse é um conteúdo bem importante, esse conteúdo dinâmico, cada vez mais empresas começam a utilizar, porque isso ajuda muito na otimização das campanhas. E quando você trabalha aí com mídia paga, você sabe que você investe bastante nesse tipo de mídia, quanto mais personalizado for o seu conteúdo e a sua taxa de conversão, mais lucratividade e rentabilidade você vai ter para o seu cliente ou para a sua empresa. Né? Então é bem legal vocês puderem dar uma olhada e estudar sobre conteúdo dinâmico. Formulário dinâmico também, isso já é mais comum, tá? As empresas utilizarem. Então, aí eu vou fazer 2 observações. Né? O formulário dinâmico, que seria? Quando você solicita para o lead o nome, sobrenome, e-mail, telefone, você captura esses dados. A próxima vez que ele acessar o seu site, você pode tanto manter alguns contatos, mas você pode ocultar alguns campos e inserir outros no lugar. Por quê? Com isso, você vai enriquecer o seu banco de dados. Você já sabe o telefone daquela empresa. Então, a próxima informação vai ser perguntar o setor que ela trabalha, o número de funcionários daquela empresa. Quanto mais materiais ela vai baixando, mais esse formulário dinâmico vai trabalhando e vai alimentando o banco de dados da empresa. Um outro ponto que eu queria argumentar também é sobre esses campos aqui. Então, veja, esse campo eu acho bem importante. Ele não é um campo de dado, mas ele é um campo que vai trabalhar a dor do lead. Então, eu pergunto, qual que é o maior desafio da sua agência hoje? O meu fluxo de caixa é muito variável. Eu tenho dificuldade em contratar profissionais. Eu tenho dificuldade em fechar contratos no FII mensal.
Então, a gente tem uma série de dores que nossa persona tem, e com base nisso, ela vai escolhendo essas opções, aí eu já sei uma dor que ela tem. E depois disso, eu consigo trabalhar toda uma trilha de conteúdo baseada nessa dor. Então, a minha taxa de conversão ela vai aumentar, eu vou conseguir também fazer com que esse lead ele trabalhe de uma forma mais eficiente dentro do meu funil. Tá? Então, isso é bem importante, a gente trabalhar com esses campos de dores nos formulários. Alguns hacks importantes aí que eu queria comentar com vocês também, tá? Não dá para entrar em cada um deles, mas eu acho que se vocês tiverem alguma dúvida em algum ponto, vocês podem perguntar ali no chat. Mas primeiro, você vai fazer todo um trabalho de estratégia de inbound de automação. O seu cliente, tá? Ou a sua empresa, primeiro, ela tem que higienizar a lista de e-mails, tá? Usar um data validation, safety e-mails, enfim. Por quê? Se a base não está higienizada, não é só o problema dos bounces que vai existir e ele vai baixar os teus indicadores, as suas entregas. Você tem problemas de spam traps, né? Que são aqueles e-mails que podem prejudicar a sua lista, colocar em blacklist. Então, assim, esse é um primeiro ponto. Se você tem uma empresa, um cliente que tem uma base antiga, que puxou de um RP antigo a base de contatos, independente da ferramenta que você use, você precisa higienizar a base. E depois tem várias APIs, né? A SharpSpring, por exemplo, tem API com safety e-mails, onde quando a pessoa faz o cadastro no formulário, a gente valida se realmente é válido aquele e-mail. Então, tudo isso vai ajudar bastante, tá, a vocês terem resultados. Enriquecer o banco de dados, como eu comentei, o lead tracking, o formulário dinâmico, tudo isso ajuda. Agora, se vocês tiverem APIs de integração, por exemplo, a ferramenta de automação, já tem o CRM, se eu integrar com ERP, se eu integrar com call tracking, quanto mais integrado tiver as suas soluções de marketing e vendas, vai melhorar o banco de dados, você vai ter mais informação, vai ser muito mais rico para a equipe comercial trabalhar com esses dados e marketing também. Abuso das variáveis, quando a gente faz um trabalho aqui na SharpSpring, a gente tenta levantar informações, por exemplo, tanto o básico, né, de nome, e-mail, telefone, mas o cargo da pessoa, as dores, porque tudo isso você consegue usar como variável nos e-mails. O e-mail ele vai ser muito mais autêntico, vai ter uma taxa de conversão muito melhor. Inclusive, as pessoas respondem esses e-mails, né? Então, geram engajamento. Teste AB, né? Claro, sempre ser feito o teste AB. Manter a frequência nos disparos. Então, para quem entende um pouquinho mais sobre entregabilidade, vai saber do que eu estou falando. Os provedores, né? Os principais, Gmail, Hotmail, eles estão cada vez mais rígidos em relação né, às empresas que fazem disparos. Então, além de você manter todas as práticas de base higienizada, conteúdo segmentado, os provedores também levam em consideração a frequência que aquele remetente ele envia os e-mails. Então, se você enviar 2 vezes por semana, toda terça e quinta, às 8 da manhã, esses e-mails, ou você envia um volume, por exemplo, todo dia você envia 10 mil e-mails. Você não faz um disparo de 50 mil e-mails uma vez por mês. Então, isso ajuda também ao provedor a entender o perfil da tua empresa e você vai conseguir uma melhor taxa de entrega perante os provedores. Tá? Usar o remetente pessoal, eu acho muito estranho, né? Quando às vezes a gente recebe e-mail, por exemplo, um e-mail de conteúdo e o remetente não responda @empresa, sabe? Você quebra toda uma comunicação. Ou quando você envia contato @empresa. Então, isso não gera uma empatia, né? Algo pessoal, e é um dos fatores que ajudam o inbound, né? A funcionar, a ser eficiente. Então, também usar o seu e-mail, né? Na SharpSpring a gente usa o Eduardo, que é o meu e-mail, @sharpspring.com.br. Então, escolher uma pessoa, né? Uma pessoa real, uma pessoa fictícia, enfim, tem alguém respondendo esses e-mails, mas ter ali um personagem, uma pessoa realmente enviando esses e-mails para gerar esse algo aí mais pessoal. Tá? Bom, aqui, só para vocês terem uma ideia, tá? Que eu peguei uma amostragem, uma campanha. Veja só, quando a gente dispara uma campanha, tá? Por exemplo, em massa,
Então, eu vou dar um exemplo aqui. A gente disparou, a gente foi divulgar uma premiação que a gente tinha ganho lá nos Estados Unidos para grande parte da base, o e-mail massa. A taxa de conversão, assim, porque a base é higienizada, ainda se trata de uma boa conversão, né? 23%. E para o mercado isso não é uma taxa de abertura boa. Esse e-mail ele não tinha link, tá? Ele é um e-mail mais focado em uma apresentação. A gente queria ver o retorno dos parceiros, então por isso que a taxa de clique lá é baixa, é uma campanha com outro intuito. Só que veja agora comparando quando eu uso automação de marketing. Esse aqui é um fluxo de fundo de funil, tá? Bem específico. Então as taxas de abertura, a média, tá? O meu primeiro e-mail cheguei a 57% de abertura, ou seja, mais do que o dobro de um e-mail disparado em massa. Então imagina o quanto isso vai representar de resultado para a empresa. Né? Eu estou conseguindo falar com o dobro do meu público do que se eu tivesse enviado um disparo em massa. Então, existem várias réguas dentro da Sharp Spring que elas vão segmentando esse funil, elas vão separando o meu público e vão trabalhando essa jornada, né? Para ter essas taxas de abertura. Quem trabalha bastante com e-mail marketing sabe que acima de 50% de abertura é um bom, é um ótimo, excelente resultado. Bom, gente, então, para recapitular, onde eu quero chegar com vocês nessa apresentação, eu sei que é bastante coisa, falando rápido até para a gente poder aí estar de acordo com o tempo. Assim, eu acho que esse gráfico, tá? Esse gráfico aqui, ele representa bastante onde eu queria chegar com vocês. Por quê? Quanto mais a gente nutrir os leads com conteúdo relevante, mais a gente vai facilitar com que a equipe comercial tenha uma taxa de conversão melhor, tá? Para quem trabalha no B2B ou no B2C aí de venda complexa. Isso aqui é uma espécie de score, tá? Com enriquecimento de banco de dados. Então, esse gráfico, o que ele quer dizer? Que quando eu tenho uma pontuação de leads baixa, até 50, 60 pontos, o meu esforço de vendas, tá? Que está aqui em amarelo, é a taxa de conversão que eu tenho para gerar uma venda sobre esse lead de score baixo. Então, imagina toda uma equipe comercial trabalhando para converter ter uma taxa de conversão bem baixa. Então, você tem um esforço gigante com a equipe de vendas. Quando você trabalha com toda a parte de automação de marketing, com a nutrição dos leads, lead nurturing, o que acontece? Eu consigo empurrar essas pessoas para um lead score mais alto. E eu foco a minha equipe comercial trabalhando em cima desses leads. Então, eu tenho uma equipe de vendas atuando em leads realmente em potenciais, que vão gerar uma taxa de conversão muito maior. Tá? Então, esse é o objetivo da automação de marketing. Bom, gente, então, só para recapitular com vocês, tá? A gente falou conhecimento. Trabalhem bem a buyer persona, entenda a jornada de vocês, criem uma linha editorial, tá? Façam uma boa definição de canais onde vocês vão distribuir esse conteúdo, como vocês vão trabalhar com essas regras de automação. Depois de trabalhar essas estratégias, a gente precisa investir em tecnologia, ferramentas para fazer a parte de automação, trabalhar com conteúdo dinâmico, formulário, lead tracking, para alinhar todo esse marketing e vendas da empresa. E por último aqui, somando esse conhecimento mais essa tecnologia, a gente vai ter o resultado. A gente vai conseguir comprovar o ROI para o cliente, né? Porque hoje tudo é mensurável. Os canais, as taxas de conversão. A gente vai monitorar todos esses indicadores e reaplicar as estratégias e processos que estão funcionando. Tá? Então, é isso, pessoal, da minha apresentação. Deu aqui 30 e poucos minutos. Eu espero que vocês tenham gostado aí da apresentação, tá? Eu vou abrir aí para um bate-papo com vocês, ver se o André também tem alguma pergunta. Vou deixar aqui os meus contatos também, do Twitter, do LinkedIn, esse é meu e-mail, para a gente continuar aí esse bate-papo, tá, pessoal? Vamos lá, deixa eu só... Bom, enquanto o Thais fechando aí, eu já vou fazendo as minhas perguntas aqui. Pode ser? Perfeito, vamos lá. Vamos lá. Pô, cara, primeiro, assim, achei bem legal ali algumas das coisas que tu falasse ali sobre a importância de, pô, eu realmente saber com quem que eu tô me comunicando, e eu vejo que não somente o mercado como um todo, mas as próprias agências não estão sabendo efetivamente com quem que elas têm que se comunicar, sabe? A galera que está trabalhando com marketing, que está trabalhando com vendas, ainda não está ali com o perfil ideal do cliente dela definido. E eu vi ali que tu falou bastante assim sobre a importância de a gente ter isso aí bem definido. Vocês contrataram
uma consultoria para poder auxiliar vocês aí nessa definição aí dessas buyer personas. Uhum. A questão das trilhas ali de automação com os objetivos, desde nutrir os leads para o comercial ou nutrir quem já é cliente da base também. Eu vejo que isso aí é bastante importante. Uma das dicas que eu sempre dou aí sobre como eu posso atrair clientes para o meu negócio, eu nutrir quem já é cliente para fazer com que o meu cliente esteja bem engajado comigo e depois eu poder solicitar uma indicação para quem já está ali trabalhando comigo e que está bem engajado, facilita bastante o meu relacionamento com ele, né? E eu fazer isso de forma automatizada, é incrível. Os gatilhos ali, conteúdo dinâmico, achei, tudo bem legal e, cara, 23,26% de taxa de abertura num e-mail para uma base com milhares de contatos, parabéns aí para vocês, cara. É um número realmente, sensacional, porque, eu tenho visto aí médias e tal, e, quando o cara já tá ali acima de 10%, para uma base grande, o cara já tá comemorando. E aí, 23,26, sensacional. E aí, quando olha os e-mails mais segmentados mesmo, 50%, sensacional, cara. Parabéns. Não, legal, André, mas acho que é importante mencionar, né, né, quem acompanhou a apresentação viu, assim, não é um trabalho, assim, não é difícil, mas é trabalhoso, né? Sim. A gente precisa, né, pautar cliente para fazer entrevista, ver quais são as dores reais dessas pessoas. Tem todo um trabalho de uma equipe de linha editorial, calendário de conteúdo, segmentação, higienização de base. Então, assim, é trabalhoso, sabe? Mas é esse resultado que a gente vê. Então, quem quer trabalhar com inbound, automação, entregar resultados reais realmente para os seus clientes, tem que estar ciente que isso vai dar esse trabalho, mas vai conseguir fazer um case com o seu cliente, porque realmente dá resultado, né? Mas é um trabalho minucioso. Então, eu tentei colocar aqui alguns dos tópicos, tá? E eu espero que tenha sido proveitoso, mas é só, vamos dizer assim, a ponta do iceberg, né? Tem que destrinchar cada um desses tópicos, no caso. Verdade. Bom, tem uma galera fazendo perguntas aí, eu vou lendo aqui pra gente e aí vamos interagindo com a galera. Eduardo, esse tipo de estratégia, foi o Renan Jerônimo que perguntou aqui, ó. Esse tipo de estratégia pode ser útil para indústrias da construção civil, que são um mercado menos digital atualmente? Será que seria necessário algum tipo de adaptação, como, por exemplo, no lugar do e-mail, utilizar o WhatsApp? Então, hoje, tá, assim, se a gente, vamos trabalhar bem essa pergunta assim, né? Tanto para outras pessoas que trabalham em outros mercados que têm essa dúvida, tá? A automação, ela vai funcionar para mercados que tenham uma venda complexa, né? Onde os seus leads, por exemplo, vão ter muitas dúvidas em relação ao seu produto ou seu serviço. Ou então você tem um ticket médio muito alto do seu produto, você precisa fazer todo um trabalho de autoridade, né? Então, a gente trabalha muito com construtoras, tá? Incorporadoras, imobiliárias, não sei se tem uma similaridade aí, mas a gente trabalha bastante nesse tipo de segmento de mercado, tá? A gente tem até um case para sair de uma construtora de São Paulo, grande de São Paulo. Então, a gente trabalha bastante com automação. Claro que, né, quando você trabalha no mercado de tecnologia, o e-mail é um canal muito forte. Agora, quando você trabalha no B2C, você vai ter que intercalar. A gente na SharpSpring, quando trabalha um B2C, por exemplo, a gente tem uma integração com a Zenvia, né, que é uma principal plataforma de SMS aí no Brasil. Hoje a gente trabalha SMS junto com o e-mail, tá? Agora, em abril, a gente já está fazendo a integração, validando com o WhatsApp Business, né? A Zenvia está fazendo com a gente também isso. Então, a gente está procurando outros canais de apoio para poder ter uma maior taxa de entrega para esses usuários. Mas, assim, independente do mercado, uma coisa que eu digo sempre é assim, ó, nunca ignore o e-mail, tá? Sempre faça seus testes, porque o e-mail ainda ele é muito forte, tá? B2B não se fala, né? E-mail corporativo, mas B2C ainda a gente tem umas boas taxas de entrega também no B2C. Vai ser teste, tá, Renan? Mas, assim, as ferramentas de automação, elas têm APIs de integração. Além do e-mail, que foi o que a gente focou aqui, você pode usar essas estratégias para o WhatsApp, você pode usar para o SMS, tá? Vai mudar um pouquinho ali o editorial, né? Ter que ser uma mensagem mais sucinta, mais direta,
Mas você pode também aplicar as estratégias que eu falei, entender persona, né, entender toda a parte de conteúdo, ainda vai ser válido. Mas você pode usar sim, fazer os testes. Bom, legal, cara. A Thaís mandou aqui, Eduardo, adorei a apresentação, poderia disponibilizar os slides? E aí mandou o e-mail dela ali. A gente pode encaminhar, acho que para a galera que participou, tanto o link para poder ouvir de novo e assistir de novo aí o webinar, como também o link da apresentação. A gente faz isso aí na sequência aí para vocês, Perfeito. combinado? Combinado. Já perguntou na sequência ali, você poderia enviar, você teria algum material sobre construção de relatório dentro da Sharp? Tem um pouco de dificuldade. Tá, a gente tem, não sei se é um parceiro Sharp Spring já, tá? Para os nossos parceiros, a gente tem um webinar mensal, a gente tem um webinar comentando só sobre relatórios de funil, tá? Até a gente usa uma ferramenta, uma API também, para quem não conhece, a Sharp Spring, além de ter os próprios relatórios, a gente usa uma ferramenta chamada Databox, tá? Para quem quiser conhecer também, é uma ferramenta incrível de relatórios. A gente faz uma API nativa cruzando informações para alimentar mais aí os indicadores relatórios dos clientes. Muito bem. Eu não conhecia essa, vou dar uma olhada já aqui, anotei para poder entender como é que funciona. Dá uma olhada aí. Legal, bom. Mais uma pergunta aqui do Amauri Moura. Parabéns pelo conteúdo. De maneira geral, qual seria o setor, perfil do cliente, ou setor ideal para um serviço de automação de e-mail marketing? Bom, essa pergunta é legal, tá? Até a gente estava conversando, eu estava conversando com o André, né? A gente estava levantando a pauta junto com a Jéssica da Clint. O que é o perfil ideal para se trabalhar, né, com automação, inbound, né? Existe um perfil? Existe, tá? Se a gente for falar, por exemplo, hoje para você trabalhar, tanto para quem trabalha como agência, consultor, né? Tá, para quem eu vou vender esse tipo de serviço? Ou eu trabalho numa empresa, será que funciona? É assim, primeiro, o mercado B2B, claro, né? Tem uma venda complexa, tem toda uma equipe comercial, então você precisa ajudar essa equipe. A gente precisa fazer com que o marketing ele ajude a equipe de vendas, né? Tem esse apoio. Então é mais simples. Agora, no caso do B2B, até que foi a pergunta do Renan, aí realmente a gente precisa ir separando, né, esses segmentos de negócio. O que eu consigo visualizar assim, de uma forma mais simples, para a gente analisar, primeiro, é o ticket médio do produto. Tá? Por exemplo, você vai ter um e-commerce que vende capinha de celular R$50, não adianta fazer inbound, sabe? Ele vai investir em mídia paga, ou talvez nem mídia paga mais, né? Porque os e-commerce pequenos estão tudo para marketplace, né? Então, ele vai focar em fazer relacionamento para marketplace. Ele não vai focar em conteúdo. Agora, se você é B2C, vou dar um exemplo, tem um ticket médio alto, uma concessionária, você tem uma imobiliária, outros segmentos que eu posso colocar aí, instituição de ensino. Essas empresas, primeiro, elas precisam ter uma geração de demanda de leads, elas têm uma equipe comercial, então a automação ela vai ajudar muito nesse sentido. Então, eu analisaria mais nesse sentido, ticket médio, se tem um apoio de equipe comercial, se essa empresa precisa gerar leads para a equipe. Tá? Então, eu analisaria de uma forma mais simples, dessa forma, para ver quais são os mercados que você pode atuar. Bom, a próxima é do Wellington Amaral. Olá, Eduardo, ótimo webinar, parabéns. Sobre Account-Based marketing no Brasil, como você vê a expansão e até que ponto a Sharp Spring está pronta para ajudar na sua operacionalização? Ok. Assim, o ABM, tá, ele é bem novo, existem ferramentas nos Estados Unidos que são específicas para isso, e elas ainda têm uma dificuldade, uma questão de política e tecnologia, até a integrar o LinkedIn no Brasil com essas ferramentas. Tá? Então, eu já pesquisei bastante sobre esse assunto. Hoje, no Brasil, a gente tem agências já que conseguem fazer o ABM por dentro da Sharp Spring. Tá? Então, quem foi que fez a pergunta? Wellington Moura. Wellington, se você quiser me passar um e-mail... Wellington tá? Amaral. O Wellington Amaral, se quiser me passar um e-mail depois, eu tenho uma agência no Brasil, até eu posso te passar como referência, tá? Que ela trabalha com a ABM dentro da própria Sharp Spring, tá? Claro, tem algumas questões de otimização, não é uma ferramenta específica para a ABM, mas você consegue usar, tá? Então, eu posso te mandar um case, existe um consultor, a gente já fez até palestra no Sharp Spring Day, com um evento nosso sobre isso, mas assim, é um mercado ainda bem incipiente do Brasil, tá? Muda bastante aí, vamos dizer assim, a ideia do inbound, né? Ao invés de focar no lead, foca na conta, tem toda uma lista de desejos,
dá para trabalhar, mas a gente ainda no Brasil, assim, falta muito evoluir ainda em relação a ferramental, a processos, do que está acontecendo nos Estados Unidos. Mas se tu quiseres um pouquinho mais de informação, tu pode me passar um e-mail. É porque se for falar sobre isso, deu uma outra pauta, né? Um outro assunto aí dentro do web. A última aqui, ó, o Wellington falou, ótimo. Mauri, como poderia funcionar a automação de e-mail para uma jornada de compra muito curta? Vendemos cursos online e do tempo de lançamento do curso até o final da inscrição é curto, chegando até 15 dias. 15 dias, tá? Assim, isso é bem relativo também à cadência dos disparos, tá? E a jornada. Você vai mapear a jornada. Quando você pegou a sua persona, você tem uma jornada que ela é de 15 dias, por exemplo, no fundo do funil. Com base nisso, primeiro, eu faria algumas perguntas, entrevistaria alguns clientes e perguntaria o que te faz comprar esse curso, o que não faz comprar esse curso, quais são os benefícios que eu vou ter, quais são as dores que eu tenho não fazendo esse curso. Então, faz esse mapeamento e tenta pegar o que é de mais primordial e dá para criar uma régua de conteúdo. Por exemplo, você pode começar com 3 e-mails, depois você aumenta para 5, numa cadência de cada 2 dias. Então, assim, não vai existir uma fórmula, tá? O que a gente faz na Sharp Spring é entender dor, mapear a persona, a jornada, e a gente faz um teste de trilha. Aqui na Sharp Spring, depois que o vendedor fazia, por exemplo, uma demonstração, a gente tinha uma trilha de 3 e-mails, depois a gente aumentou para 5, agora a gente está pensando em aumentar para 7, a gente está vendo que está dando resultado. Então você vai ter que começar no mínimo que você considera ideal, assim, de mapeamento de conteúdo, fazer as cadências e fazendo o teste, tá? Mas 15 dias é um bom período para se trabalhar. Aí você vai analisar nos indicadores. Se quando a pessoa chegar no quinto, sexto e-mail, a tua taxa que começou em 50% está caindo para 5%, quer dizer que as pessoas já estão perdendo interesse. Mas perder a taxa de abertura ao longo da cadência é normal, mas ela tem que ser de uma forma não tão gradativa, né? De 50 ela vai cair para 45, 42, e você consegue manter esse teu público engajado, tá? Não vou te passar nenhuma fórmula, assim, o que eu faria era mapear e ir trabalhando a cadência, teste AB, testando e tudo mais. Galera, a gente vai disponibilizar, sim, a apresentação, como também o link para vocês assistirem o webinar novamente. A gente vai mandar por e-mail aí para todos os inscritos. E, cara, Eduardo, eu queria poder te questionar aí com relação um pouquinho que tu fale para a gente sobre o modelo de negócio da Sharp Spring, como que funciona, né, valores, é possível que seja aberto alguma coisa, enfim, queria que tu pudesse trazer um pouquinho aí da visão de vocês para que fique um pouco mais claro aí para a galera como é que vocês atuam no mercado. Legal. Bom, então assim, a Sharp Spring ela é uma plataforma focada em agências, tá? Nós temos uma ferramenta white label, então quando você contrata a Sharp Spring, você pode criar um produto da tua agência. Então, por exemplo, a gente tem agências que contratam a Sharp Spring, trocam a logo, as cores, podem colocar o nome da agência, ou podem inventar até um produto para a própria agência. A gente tem Sharp Sales, Scalar, são ferramentas que são Sharp Spring, só com um modelo white label. Então, além de, não é só customizar a ferramenta, nós ajudamos também as agências no processo de consultoria a criar um produto com base nessa tecnologia, tá? Então, você como agência ou consultor de marketing vai ter um produto único da sua empresa e você vai poder revender isso para os seus clientes, cobrar o quanto você quiser por esse produto. Então, assim, a gente não abre a precificação no nosso site, mesmo porque cada agência ela vai cobrar o quanto quiser do seu cliente, tá? Então, vai depender muito quantidade de usuários, tamanho da lista, base de disparos. Então, assim, a gente tem um preço que ele é comunicado só quando a pessoa realmente faz uma demonstração com a nossa equipe. Ele é um preço fechado, porque é um preço de revenda, ele é muito mais abaixo do que, por exemplo, um preço de uma ferramenta, outras ferramentas americanas, como HubSpot, Pardot, Eloqua. Ela é uma empresa para pequeno e médio negócio, tá? Então, ela concorre com ferramentas nacionais, tá? Com as principais do mercado, né? Como a RD Station, por exemplo. Mas, assim, a gente mantém fechada a precificação, por quê? Porque você pode cobrar do seu cliente 3 ou 4 vezes mais daquilo que você paga no modelo de revenda da Sharp Spring, tá? Então, se alguém tiver um interesse, quiser fazer uma demonstração com a nossa equipe, só entrar no nosso site ou solicitar ali pelo próprio plataforma da Clint, tá? Para quem é parceiro Clint, tem desconto, tem
tem, né, implementação e consultoria, então é bem legal a parceria que a gente tem com a Clint. Mas é isso, é uma plataforma white label que você pode customizar para sua agência e vender para os seus clientes como um produto seu. Não só a ferramenta, mas a SharpSpring, ela tem toda uma equipe no Brasil, tá? A gente está em Santa Catarina e Curitiba. A equipe que fica no escritório de Curitiba, eles dão toda uma consultoria para as agências, desde como precificar, quais são os colaboradores que você precisa, calculadora de precificação de serviço, como abordar o cliente. Então, assim, a gente é bem ativo realmente em materiais para os nossos parceiros. Então, vai ter todo um apoio estratégico, tá, para a sua agência para trabalhar aí nesse mercado de automação inbound marketing. Incrível, cara. Porra, obrigado aí pelo esclarecimento. Porra, acho que é muita entrega de valor para as agências poderem se posicionar como, porra, cara, tá aqui, ó. Além de eu te oferecer o serviço, eu também te entrego a tecnologia, uma tecnologia minha, enfim, o cliente acaba vendo o prestador de serviço como alguém muito acima do que ele já ouviu até então. Então, acho que isso aí é uma entrega de valor absurda que vocês fazem pro mercado de prestador, para quem presta serviço digital, né? Cara, obrigado pelo papo. Acho que assim aqui a gente encerra a nossa conversa. Espero e vou incomodar aqui a nossa galera e a Jéssica para que a gente possa fazer aí outros assuntos aí, outros webinars e outros bate-papos aí junto com vocês. Acho que talvez trazer um pouco desses cases aí de alguns segmentos, acho que seria algo bem massa aí que a gente poderia trazer aí como um conteúdo rico para poder mostrar como vocês estão conseguindo ajudar determinados perfis de clientes. Acho que é um próximo papo aí que eu gostaria de ver. Durante a tua apresentação eu já vim anotando aqui, já tem algumas coisas aqui que eu mesmo, dentro da própria estratégia da Clint, vou querer dar uma trabalhada. Então, porra, brigadão aí pelo papo, cara. Legal, perfeito. Eu queria agradecer o pessoal da Clint também por ter essa possibilidade de falar aí com o pessoal. E eu tenho uma apresentação, a Jéssica me cobra aí, que é como se tornar uma agência de inbound de automação, que a gente fala de muitos assuntos, e não só ser uma agência de inbound de automação, mas como ser uma agência lucrativa oferecendo serviço de inbound de automação. Então, a gente tem também bastante conteúdo aí para compartilhar. Quem tiver interesse, aí eu espero que a gente consiga aí, dentro da audiência da Clint, também fazer essa apresentação aí para o pessoal, poder somar um pouquinho mais. Show de bola, cara. Brigadão aí pelo papo, galerinha que acompanhou. Um abraço aí para todos vocês e a gente se fala em breve. Um abraço, gente. Obrigado. Tchau, tchau.